sinalização de trânsito acabou sendo totalmente vandalizada por discordância de moradores em determinado bairro aqui em Araraquara. Diante dessa discordância, desse descontentamento, placas e bloquetes acabaram amanhecendo completamente destruídos. Nós temos até as imagens, não sei se é a imagem ou vídeo, da destruição, pois não. Madalena, a sinalização de trânsito implantada em cruzamento no Vale Verde foi motivo de discordância por parte dos moradores. A alegação desses moradores era de que os bloquetes e também as placas que mudavam os sentidos, ao invés de fluir e organizar o trânsito, estava causando transtornos. Inclusive, várias postagens sobre esse descontentamento chegaram aqui ao nosso programa e, como não houve a repercussão esperada, moradores, ou será que seriam vândalos, hein? Tombaram as placas de sinalização e também arrancaram os bloquetes. Olha, nós estávamos até preparando uma matéria, né? Porque a gente não ia ignorar, não, porque a nossa mesa, ela levanta os assuntos e não tem tempo, né, de fazer a coisa de uma forma imediata. Então a gente ia levantar o assunto, ia ver tecnicamente qual que foi a mudança e as intenções dessa mudança, para depois então a gente dizer, baseado em dados, tal, se as mudanças elas foram realmente prejudiciais ao trânsito e aos moradores ou não, tá certo? Mas o pessoal não deu tempo. Começou a reclamação no sábado e na segunda-feira a coisa já amanheceu tudo arrebentada. Olha lá, ó, placas de trânsito arrebentadas, bloquetes arrancaram todos. Então, agora, o pessoal está reclamando, por exemplo, que as mudanças impactaram, por exemplo, a porta da escola, dizendo que joga tudo na porta da escola, ônibus, caminhão, carro, enfim, essa é a maior revolta dos moradores. Então, eu pergunto a você, será que as mudanças foram feitas sem uma avaliação bem feitinha para disciplinar o trânsito, não para bagunçar o trânsito, ou será que os moradores estão enganados? Será? Madalena, quando se desencadeou aquelas mudanças em Araraquara, que não poderia mais virar à esquerda no Balão das Roseiras, lá no Balão do Savenhago, foi mais ou menos a mesma chiadeira, com o agravante de que ali era um trecho de intenso movimento, né? Ali naquele ponto do Vale Verde que houve essa alteração, aquilo parecia um cruzamento da China. Sabe aquela coisa que você não sabe de quem é preferencial? Todo mundo desembocava acelera ali e vê as mãos pro exatamente. Céu. Você fecha o olho e vai, porque você não vinha carro de tudo quanto é lado, de pelo menos 5 sentidos, parecia 5 esquinas do Vargas Llosa, né? 5 sentidos e você não sabia de quem era quem ali. Agora regulamentou, agora organizou. Evidente que isso vai desagradar um. Se está no seu caminho, você vai ter que virar, fazer um quarteirãozinho a mais. Mas nada justifica esse vandalismo, né? Essa destruição do patrimônio. Evidente não. Nada justifica. Mas quem falou que justifica? Eu acho que é o seguinte, não estou dizendo que alguém falou. Eu acho que nada pelo justifica. Jeito que você colocou, parece que eu estava defendendo a depredação. Vocês estão apontando as mudanças, mas ninguém tinha falado ainda que isso não justifica esse tipo de ação. Não, mas nós dissemos. Eu falei, seriam, não sei, talvez vândalos, né? Porque é um ato de vandalismo. Você se precipitou, que eu estava dizendo tudo isso para dizer, olha, desagrada, no começo você reclama que você tem que andar um quarteirãozinho a mais, depois você percebe que organizou, não tem por que ter essa revolta. Organizou depois da remudança, digamos assim. O pessoal reclamou com o nosso programa. Que remudança que houve, Chico? A prefeitura não voltou lá e reorganizou? Não, a prefeitura voltou lá e ergueu a placa que tinha sido derrubada. E o que foi organizado então? Se estava uma bagunça, por que agora está organizado? Não, a prefeitura não reorganizou, Chico. Não tinha sinalização nenhuma. A prefeitura foi lá e colocou sinalização. Para fazer a sinalização, organizar, precisou colocar mão única em alguns sentidos. Foi isso que foi feito. E aí, quando você coloca mão única, se eu tenho minha garagem, eu saio para cá... Desagrada, né? Aí eu agora tenho que sair para cá e dar a volta no quarteirão, eu não vou ficar contente. Mas a vida urbana exige regras, meu amigo. Tem que se acostumar. Não pode acontecer esse vandalismo, olha isso, ó, essa destruição Meter que acabou o pé, acontecendo, porque não tem marca de acidente nenhum não, foi derrubado mesmo. Nada. Foi derrubado, né? Foi derrubado, não houve registro. Enfim, a prefeitura já reergueu os postes. Nós pedimos os cálculos, né? A prefeitura disse que investiu em toda a implantação R$ 1.500 e que depois a reinstalação dos postes custou mais R$ 300. Ou seja, a obra ficou 20% mais cara por conta do vandalismo. Agora, e essa questão eu conversei com um morador agora há pouco, né? Do desembocar de todo o trânsito na porta de uma escola. Agora, o pessoal da engenharia de trânsito tem que evitar que uma escola receba todo o impacto. Então, tem que ter todo um estudo bem apuradinho para você eliminar. Se você puder dificultar ou evitar que você jogue caminhão
calma, Fernando, que você joga caminhão, Quero ver onde você vai ônibus, chegar, tudo na frente da escola, então seria muito melhor. Agora, tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo, eu pergunto a você. Será que foi feito realmente esse estudo? Será que tem pessoas gabaritadas para fazer esse estudo? Porque você sabe muito bem que, infelizmente, né, nós vimos aqui que o atual secretário de trânsito, ou coordenador de trânsito, não conseguiu resolver o problema do balão das roseiras. Ficou 8 anos no poder e aquilo era uma tranqueira. Vocês estão lembrados ou estão me falando besteira? Não, estamos muito bem lembrados. Aí veio o Coca, que é um especialista da USP, né? Foi lá, meteu o dedinho e resolveu o problema. E você lembra a chiadeira? Você lembra a chiadeira? Olha que deu mas resolveu. Atrás isso. Exatamente. De jeito. Quer dizer, houve a chiadeira, mas resolveu. Agora, o outro ficou 8 anos e resolveu. As pessoas se acomodam numa situação e para aceitar a mudança sempre com muita dor. Então né? tem que ver lá se... Cadê? Coloca o Val aí. O Val é morador da região. Ô Val, qual que é a desculpa? O pessoal está reclamando muito, né? Vamos ouvir outras pessoas também. Eu acho que a gente tem que ouvir quem mora ali para saber, porque de repente tem coisas que só quem passa de vez em quando. Eu fui lá para verificar o que mudou. A questão da escola, a escola não está nem assim na imediação mais próxima. É que quem vai acessar o Vale Verde, como não é mais mão quando chega ali naquele beco, pega a rua da escola, que é o caminho, digamos, mais fácil, mais óbvio para você acessar aquela região da cidade. Vai aumentar o movimento. Aí aumentou o Qual movimento. foi o seu olhar meio irônico aqui? Não, meu olhar irônico, Madalena, é bem simples. Eu estava vendo que você estava citando o seguinte: será que a nossa Secretaria de Trânsito, a Coordenadoria de Trânsito, é tão ingênua assim de colocar um sistema sem pensar nisso? Que vai jogar tudo. Olha, eu já vi ingenuidade no trânsito de Araraquara. Mas será que viu, toda Fernando? vez é isso? Porque Eu toda não vez sei. tem reclamação. Eu lembro que fizeram antes da remodelação do Coca aqui no Balão das Roseiras, fizeram uma medida ali que era de uma ingenuidade tremenda. Eu lembro que... Durou? Não durou. Então, Pois as é. medidas ingênuas de vez em quando são adotadas, assim. Eu lembro até do especialista, não pode citar o nome, que ele falou, olha, tem coisas que são de abelhudos, tem coisas que são técnicas. O que havia sido feito aqui nas Roseiras não era nem de um técnico, nem de um abelhudo. Era de um curandeiro. Sabe quando você não vai no médico, nem no farmácia, você vai no curandeiro? Era coisa de curandeiro que haviam feito. Nós já ali. tivemos pessoas que mexiam com trânsito em Araraquara que não entendiam nada de trânsito. Entendia de polícia militar e tal, mas de trânsito não entendia neca, não entendia bulufas. E simplesmente o trânsito sempre foi problemático em Araraquara. Então hoje o trânsito ele flui melhor do que fluía antigamente. Tem seus problemas, claro que sim. Agora, Chico, só para você ficar contente, nós não estamos favoráveis a isso, não. Ainda bem. Vandalismo, Ainda bem. pelo amor de Deus, não pode acontecer. Porque o pessoal recorreu ao nosso programa, não deu nem tempo da gente convocar as pessoas que fizeram as mudanças, né? Para ver se tinha alguma possibilidade de rever essa mudança tal. Não. O pessoal já foi lá e destruiu tudo. Quer dizer, vandalismo foi vandalismo. Isso não pode acontecer nunca. As pessoas têm que dar um tempo ao tempo, né? Mais ou menos. As pessoas têm os meios oficiais para reclamar, né, Madalena? Protocolar a sua reclamação na prefeitura, chamar a imprensa, enfim, usar as redes sociais. Agora, partir para o vandalismo, eu acho que isso já parte até para a questão de crime, porque você está destruindo o patrimônio público. Sabe o que acontece? Nós estamos reivindicando tanto, né, e não acontece nada. Estamos reivindicando que os vereadores tenham a vergonha na cara reduzir seus salários, né, que extinguimos a Assembleia Legislativa com todos esses assessores, né? Vimos aqui agora os assessores da Marcialia, do Massafera, enfim, todas essas questões absurdas. Um vice-prefeito, um vice-governador, um vice-presidente. O que essa gente faz? Não faz nada. O vice-presidente é complicado, hein? Na história do Brasil. O vice-presidente, eu acho que é. Ainda que dá para entender um vice-prefeito, mas vice-prefeito não deveria existir. São 5.000 pessoas mais que a gente está isentando pagando. o federal, eu acho que aqui embaixo pode se mudar. Pode se mudar. Sem dúvida. Vice-presidente acho que dá para discutir. Agora, se você analisar bem o vice-presidente, o único que deu mais ou menos certo foi Itamar Franco, né? Porque o resto também de vice, vou ter que contar Eles escolhem a dedo, viu? Aquele que... O Zé Alencar cumpriu bem seu papel. Mas nunca assumiu, né? Assumiu o Ministério da Defesa num tempo e tal. Então, mas enfim, a gente percebe bem aí que Deus me livre, né? Marco Maciel também foi um bom vice. Agora, a gente percebe aí que tem cada vice que vou te contar uma história. Viu? Vixe. Eu vou abrir espaço para o nosso repórter Ari Campos. O Ari está exatamente lá no local onde aconteceu o vandalismo, né? Com a sinalização. Está ao lado de moradores e o Ari pode, viu, ter aí alguns detalhes, viu, Ari?
Madalena, voltamos a falar das ruas aqui de Araraquara e neste momento nós estamos aqui na Avenida Lázaro Machado com Ayrton Cury, que foi mudada, o trânsito foi mudado recentemente. E acabamos de flagrar mais um condutor acabando entrando pela contramão, talvez pela falta de sinalização ou talvez pela falta de visibilidade aqui no trânsito. Eu estou com uma moradora, na verdade ela é comerciante. Seu nome? É Beth Marchetti. Beth, o que está prejudicando mais aqui? A mudança em si ou a falta de respeito ao trânsito? Eu acho que falta de respeito ao trânsito e a mudança em si, que aqui o correto seria uma rotatória, né? E do jeito que eles fizeram aqui, piorou, porque ninguém está respeitando. E pelo que a gente está vendo, vai acabar acontecendo mais acidente. Até por isso que eu entrei em contato. Porque a minha loja fica aqui perto e a gente vê buzinas, xingos, gritos e a gente uma hora umas crianças vai acabar sendo atropelada. Ainda mais nessa rua aqui do Lázaro Machado, que ficou muito estreita. Um ônibus passando aqui já quase acaba pegando a guia da calçada. Então eu acho que aqui o correto seria fazer uma rotatória. Ainda mais que agora vão ser liberados aí o terreno, né, para ser feitas as casinhas. Então vai aumentar mais o fluxo de movimentação de carro aqui, né? Olha, eu tô percebendo. Olha, nesse momento, já acabamos de flagrar mais um carro que está entrando ali pela contramão, sinalizado e mesmo assim está entrando pela contramão. Só para você entender, Madalena, aquela avenida que fica ali é a Clóvis Silveira Bueno. Antes, ela vinha e o pessoal conseguia acessar aqui a Lázaro Machado. Agora, quem chega ali tem que descer até a Luiz Logatti, que é aquela da escola. Então, o trânsito lá agora ficou mais complexo. E aqui agora o pessoal tem que descer, fazer a volta e subir pela Lázaro Machado. Só que o pessoal está reclamando que a falta de sinalização e o desrespeito está prejudicando mais do que ajudando. A promessa é uma rotatória, mas por enquanto você só tem essa sinalização terrestre, que inclusive, tá solta. Olha, isso aí, tô vendo que isso aí foi feito realmente, como diz aí no dito popular, nas coxas, né? Me desculpe, mas imagine isso vulgar, sem essa sinalização, Madalena. Mas, ali era terra mas de isso aí é o ninguém. perigo, Era o caos, né? Era o Era o caos. caos. Mas isso aí é um Não, eu discordo, Olha, eu discordo. Isso aí à noite, pelo amor de Deus. Eu discordo, tá bem sinalizado. Talvez Tem tenha sido a sinalização. solução mais barata para tentar resolver um problema que Olha, é mais complicado. rápido. Tomara que talvez. você tenha razão. Eu estou vendo aí possibilidade de acidente. Mas o que grave como justifica? Moçambique. O Ari acabou de falar, em 1 minuto, 2 pessoas na contramão. O que justifica? Agora parece Tem que placa assim, ali. sinalização Não tá tem visível. placa. Quer A dizer, sinalização estão é visível. desobedecendo a Me desculpe, é sinalização. visível. Passei por ali, Olha, Madalena, é visível. Não tem. A pessoa está acostumada, talvez ela não se atente. esses bloquetes, isso é um risco no trânsito, sabe? Não, A isso gente não se existe, perde. de fato. Você pode fazer um canteiro ali, mas, olha, é visível. Me desculpe, mas é visível. Né? E a sinalização na contramão, quando você adentra um trecho, tem as placas nas esquinas apontando, né? Esse sentido não pode. Você busca o sentido adequado. Bom, a agora. moradora que está ali, né, o dia inteiro, tem o comércio ali na porta, vendo que tem problemas ali, e o correto seria ter sido feita a rotatória mesmo, né? E não simplesmente essa situação que foi paliativa, foi uma solução caseira para um negócio, quer dizer, meio nas coxas, para resolver um problema que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido, não é de hoje. Mas, enfim, me parece que foram buscar... É isso que eu não me conformo. Gastam 3 milhões de reais, vão ter um prejuízo de 3 milhões na facila, quando deixa coisas importantes para ser feitas. Você entende? Então, é isso que a gente está aqui contrário a determinadas situações que vem acontecendo na cidade. Percebeu? A coisa poderia que, ser mais sofisticada, eu não nego isso, mas a questão de quem passa na sofisticada contramão... não, mais prática, mais... Pode ser, mas e o cara que passa na contramão? Tomara que você tenha razão, daqui a pouquinho tem acidente Claro, grave. alguém entra na contramão, o resultado é um acidente. Não é isso não. Não. O cara se perde, ele se mata naqueles bloquetes. Você percebe ou não? O cara se mata naquele bloquete. À noite, por exemplo, como é que é a iluminação e à noite? Eu não vi ainda. Sabe, eu não vi. Mas é uma situação que realmente é um tanto... Se a comerciante está aí observando, está percebendo que a coisa é grave, me parece que tinha que ter um olhar um pouco mais atento, alguma coisa mais, vamos dizer, mais profissional para resolver o problema de trânsito nesse ponto.
tá certo? Tudo foi refeito aí depois de tudo derrubado. Isso também não é ação que deve ser feita. Deve discutir, cobrar a rotatória aí deve ser vista com mais urgência e não simplesmente esse improviso que foi feito aí. Bom, eu sinceramente sou da seguinte opinião, né? Isso já deveria ter sido implantado quando o bairro foi entregue. Entregaram-se as casas ali, a sinalização já deveria estar de acordo, mas não, deixou a situação improvisada, quase 2 anos praticamente, situação no improviso. Aí faz agora um remendo tentando corrigir.